Olá, graça e paz aí a todos vocês. Já fazia um tempo que estávamos aqui afastados de fazer alguns vídeos, porque eu estava fazendo também outros vídeos nos outros meus canais. E hoje não deixarei de estar fazendo esse vídeo, porque nós vamos falar de um assunto seríssimo, muito sério, o assunto mais sério que está acontecendo na nossa atualidade, na nossa geração, que é sobre o conflito no país de Israel. Também tudo que está acontecendo aí ao redor do mundo que envolve essa questão. Mas tudo isso nós devemos entender que é profético, tá certo? Por quê? Nós sabemos que os judeus ortodoxos, eles estão ainda esperando o Mashiach, o Messias. Esse Senhor Jesus Cristo, nós cremos, que nós realmente entendemos que Ele é o Filho de Deus, faz milagres, Ele prometeu que irá voltar, Ele é que intercede por nós perante o Pai. Lá eles não creem, né? A maioria do povo judeu ainda estão esperando o Mashiach, estão esperando o Messias prometido. Mas aí, o próprio Senhor Jesus Cristo diz, né? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, muitas vezes, eles deixam de alcançar a bênção, a proteção de Deus por causa da sua incredulidade. Da mesma forma também, nós entendemos que para nós termos a segurança, para nós termos a certeza, é preciso nós termos a fé. Porque a palavra de Deus já diz, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, nesse caso, por isso que muitas calamidades acontecem lá. Se não fosse pela promessa que o Senhor fez a Abraão, o pai da fé, né? Outros povos já tinham destruído o povo de Israel, o povo judeu. Mas Deus fez uma promessa a Abraão, e também não só a Abraão, mas a gente vai ver pela palavra de Deus aqui, nessa breve reflexão, nesse breve estudo bíblico, vai ser em 3 partes sobre o conflito em Israel. A gente vai ver que o Senhor já tinha profetizado antes uma sentença sobre as 2 descendências. As 2 descendências da Bíblia, que começa lá em Gênesis 3,15. Então a gente vai ver aqui num breve resumo sobre por que esse conflito ele se iniciou e por que esse conflito ele vai até o fim, que vai bater lá em Apocalipse, e porque Israel é o centro de tudo, porque Israel é o coração de tudo, porque esse povo é tão perseguido, mas também esse povo também é tão protegido por Deus, tá certo? Porque outras nações querem aí destruir Jerusalém, tá certo? Destruir o povo de Israel, porque são tão perseguidos no mundo todo, porque todas essas coisas acontecem com eles, porque eles têm um livro chamado a Bíblia, que é o cânon bíblico, tá certo? Que é a Bíblia que é escrita por vários autores de diferentes épocas, profetas, homens de Deus, tá certo? Homens simples também, mas que escreveram a palavra de Deus, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Então nós vamos entender tudo isso, até entender a grande profecia da construção do 3º templo, que justamente vai ser gerado através de um grande acordo de paz. Esse acordo de paz vai ser gerado depois de uma guerra, depois de um grande conflito, é que se gera esse acordo de paz para poder daí ser construído o 3º templo, que nós sabemos que o apóstolo Paulo profetizou lá em 2 Tessalonicenses, que daí se levantará o anticristo permitido por Deus, o anti-Mashiach, aquele que vai enganar a muitos, né? E principalmente lá do povo de Israel, o povo judeu que ainda está esperando o Mashiach, porque eles vão pensar que ele realmente é o Mashiach verdadeiro, sendo que o Mashiach verdadeiro já veio, já está cumprindo as profecias, que é o Senhor Jesus Cristo, e nos salva, não só naquele dia que nós aceitamos a Ele, mas todos os dias, por intermédio da sua misericórdia e graça. Amém? Então, abrindo a Bíblia aqui no livro de Gênesis, capítulo 3,15, nós já vamos ver uma pronúncia, a primeira profecia bíblica, que ela vai se estender através dos séculos, falando das 2 descendências, tá certo? Abra também sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 3, no verso 15, que diz: eu estou lendo aqui na minha Bíblia, mas também estou lendo aqui na Bíblia online, tá certo? Vou ler aqui na Bíblia online, e diz o seguinte: e porém inimizade entre ti e a mulher. Aí ele diz, ó, entre a tua semente e a sua semente, este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então nós sabemos que através da serpente, né, a serpente, ela fez com que Adão e Eva caíssem no pecado, tá certo? Ela semeou a contenda, ela semeou a mentira, e ali eles caíram, aquele primeiro casal. E ali o Senhor também proferiu uma sentença contra aquela serpente, né, que ela comeria todos os dias o pó da terra, e se arrastaria pela terra, mas também ele pronunciou também a grande profecia que este conflito existencial entre essas 2 descendências, a descendência da mulher e a descendência da serpente, elas iriam conflitar, elas iriam guerrear, elas iriam brigar até a volta do Senhor Jesus Cristo. Quando o Senhor Jesus Cristo voltar para arrebatar a sua igreja, também estabelecer, logo após as bodas do Cordeiro,
o grande juízo final. Então até lá vai ter guerra, vai ter contenda. O próprio Senhor Jesus Cristo disse, né? Não penseis que eu vim trazer paz. Não vim trazer paz, mas espada, porque estarão divididos. Por quê? Porque são duas descendências. Tá certo? A descendência de Caim, que se apartou do meio do seu pai, Adão, e aí seguiu-se a descendência de Adão. Tá certo? Caim matou Abel, foi o primeiro homicida, tá certo? Mostrando que ele fazia parte da descendência maligna, a descendência amaldiçoada, que é a descendência de Caim, e assim ele também recebeu uma sentença, recebeu uma maldição na vida dele, por ele ter feito esse ato e não se arrependeu. Tá certo? Então nós vemos aqui já o início do conflito. Por que existe tanto esse conflito? Por causa da questão da descendência, as duas descendências que existem sobre a terra, o joio e o trigo. Tá certo? Essas duas descendências elas vão ser geradas, mesmo após o dilúvio, também elas foram geradas, tá certo? Então a gente vê aqui que Caim recebeu uma maldição, foi amaldiçoado, recebeu também um sinal, tá certo? E ali ele seguiu com a sua família se apartou de Adão e ele seguiu a sua descendência. Tanto é que lá em Gênesis 6 a gente vai ver também, que a gente temos um estudo bíblico aqui que fala sobre a questão da mistura das descendências, né? Tá certo? Que aí foi gerado também uma calamidade muito grande, o qual o Senhor ele não perdoou de maneira nenhuma, porque aquilo ali envolveu várias coisas e ali alterou até na questão genética, alterou na questão natural, alterou várias coisas, e aí o Senhor teve que trazer o dilúvio, separou um homem chamado Noé e teve que fazer o dilúvio, tá certo? Então, seguindo aqui em frente, só para a gente finalizar essa primeira parte, nós vamos dividir em algumas partes esse estudo, essa reflexão sobre o conflito em Israel, para que você entenda bem, no final, por que está acontecendo tudo isso, tá certo? Aí aqui ele diz aqui, ó, também abra sua Bíblia também, aí no livro de Gênesis, aí no capítulo 9, tá certo? Você vê que depois do dilúvio, certo? Ainda permaneceu as duas descendências, mesmo o Senhor destruindo todo aquele povo ímpio que não creram, mas mesmo na família de Noé ainda tinha ainda uma semente maligna, uma descendência da serpente, dessa profecia de Gênesis 3,15. Aí ele diz aqui, ó, você vê que ele teve 3 filhos, né? Sem, Cã e Jafé. Aí ele diz aqui, ó, que um dos filhos de Noé foi amaldiçoado. Ele diz aqui em Gênesis capítulo 9, aqui no verso 20, ó. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha, bebendo do vinho, embriagou-se e pôs nu dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez de seu pai, fez-o saber, fora a seus 2 irmãos. Então Sem e Jafé tomaram a capa, puseram sobre os próprios ombros de ambos, e andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai, sem que eu visse. Despertando Noé do seu vinho, sobre o que ele fizera o filho mais moço. Aí ele disse, aí ele proferiu a sentença, né? Ó, maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. Ou seja, porque aconteceu esse ato. Não só porque realmente ele viu a nudez de seu pai, mas porque Canaã, depois a gente vai ver lá na frente, que ele já carregava a semente da serpente. Ou seja, a semente da serpente ela perpetuou. Por quê? Porque tinha que perpetuar porque era profecia bíblica. Porque o Senhor já tinha proferido que eles iam lutar a descendência da serpente, a descendência da mulher. A mulher simboliza a igreja e a serpente simboliza Satanás. Então eles iam lutar, esses 2 povos iam lutar até o fim, até a volta do Senhor Jesus Cristo. Tá certo? Como hoje se perpetua várias guerras, desde aquela época até hoje. O próprio Senhor Jesus Cristo proferiu lá em Mateus capítulo 24 que haveria guerras e rumores de guerras, mas ainda não é o fim, tá certo? Mas aí, através dos sinais dos tempos, que a gente entende aqui pelas palavras do Senhor, próprio Senhor Jesus Cristo, do apóstolo Paulo e dos outros apóstolos também, como Pedro, como Mateus, como outros apóstolos, nós estamos aqui percebendo o caminhar das profecias bíblicas, os sinais se cumprindo, e que mais e mais na nossa geração, na geração de hoje, e também no prosseguimento da geração de nossos filhos, é a geração final. Tá certo? Graça e paz. Então, espero você aqui também no próximo vídeo, para a gente dar prosseguimento nessa reflexão bíblica e nesse estudo bíblico sobre o conflito final, o conflito lá em Israel, e o que está acontecendo realmente, por que tudo isso acontece, a gente vê aqui através do estudo da Palavra de Deus. Então, até o próximo vídeo.